Fala aí, rapaziada, e a nação corintiana, fielzada, tudo bom com vocês? O Corinthians vence o Atlético Goianiense em sua casa por 3-0, numa tarde de apreensão, de curiosidade e ansiedade ali, porque todos estavam ali para ver a estrela holandesa Memphis Depay jogando com a camisa 94 pelo Corinthians. Mas numa tarde onde os holofotes estavam todos virados para um estrangeiro, um gringo, quem roubou a cena foi um outro estrangeiro também, um outro gringo, esse mais familiarizado com a camisa do Corinthians e o principal e maior artilheiro da arena, Neoquímica Arena do antigo Itaquerão ali, o Ángel Romero, paraguaio, brasileiro já praticamente ali, é acostumado, mais de 7 anos no Corinthians já. Ano passado ele foi fundamental para ajudar o Corinthians a se reerguer num momento difícil, um momento onde poderia estar sendo rebaixado, e mais uma vez, em um momento delicado, um momento de pressão, ele vem e assume o protagonismo ali, chama o jogo, pede bola nele e faz ali 2 gols, colocando o Corinthians em uma grande vantagem. E ali no finalzinho o Garro mais uma vez jogando muito bem, comandando esse ataque, comandando esse meio de campo do Corinthians com excelência, vai e fecha o caixão do Atlético Goianiense 3-0. Se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo. A todo momento a gente viu aí vamos dizer assim, tudo que foi feito desse jogo, né? A gente viu o Corinthians dominando, um Corinthians dominante, um Corinthians tomando conta do jogo, mesmo no primeiro tempo um pouquinho mais assim apreensivo, porque querendo ou não, seja um time da zona de rebaixamento ali, da lanterna do Brasileirão, mesmo assim é perigoso. Teve uma ou duas chegadinhas ali, conseguiu chegar no gol, embora não tenha tido finalizações de perigo, não tenha levado muito perigo ali pro gol do Hugo Souza, mas é apreensivo. O Corinthians estava tentando, não estava conseguindo também, o goleiro conseguindo fazer algumas intervenções, a zaga conseguindo muito bem anular ali o ataque do Corinthians de uma certa forma, impedir as finalizações de acontecerem ou de chegarem na baliza ali, na meta. Então fica um jogo meio perigoso, porque num contra-ataque o Atlético Goianiense pode sair à frente e depois eles fecham ali a casinha e ali joga toda aquela pressão de novo. E a torcida corintiana, que imagina que o Corinthians, depois dessas contratações, depois de tudo, não só a torcida corintiana, mas a mídia mesmo tem projetado o Corinthians com essas contratações, com a contratação do Memphis, com a contratação do André Carrilho, do Héctor Hernandes e outros jogadores que já vieram já na janela, o Hugo Souza, o Breno Bidon jogando muito bem, atuando muito bem, até mesmo o Bidu jogando bem na lateral. O crescimento da equipe como um todo, de um grupo, do elenco, dos titulares e também os reservas que vão entrando, vão muito bem ali, conseguindo ter ali um entrosamento com o time, e também muitos jogadores entendendo a maneira de pensar, de jogar futebol do técnico, do Ramon Dias, do seu filho Emiliano Dias ali, tudo, e então tá tudo se encaixando. Então a gente diz que esperava a reação do Corinthians, que o Corinthians tivesse uma reação e que o Corinthians tenha uma reação no Campeonato Brasileiro, e esse é o imaginário de todos, principalmente do torcedor corintiano. E a mídia tem projetado muito isso, e é algo que a gente vê que é visível, que pode sim se tornar realidade. A gente já vê como uma amostra disso, uma pequena amostra, são os resultados recentes em jogos de Copas. O Corinthians está indo muito bem, está na semifinal da Copa do Brasil, encaminhou agora ali contra o Fortaleza, vencendo por 2-0, uma vitória gigante fora de casa, encaminha a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, e mesmo a pedra no sapato do Corinthians estava sendo essa zona no momento de desconforto, a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, aquilo que pode talvez ser desbalancear tudo isso daí que o Corinthians tem feito, e pode jogar o ano fora. De que adianta ser campeão de alguma Copa, mas o time cai, é rebaixado, vai para a Série B. Mas a gente consegue ver agora uma luz no fim do túnel. Por que eu digo a gente consegue imaginar ver agora? Porque o Corinthians teve alguns momentos que trouxe algumas contratações, um próprio momento do Ramon Dias, a gente falou, agora é a reação do Corinthians, vence 1, 2 ou 3, só que aí de repente cai de rendimento, começa a oscilar, tem uns jogos mais difíceis, e ali ele começa a perder, principalmente no Campeonato Brasileiro, e ali ele continua permanecendo ali na zona de rebaixamento. E aí ele vai mais uma vez, tem
um outro momento ali bom nas Copas e a gente fala, acho que agora o Corinthians consegue, o Corinthians vai, mas aí de repente tem uma sequência difícil no Brasileirão e acaba ali perdendo. Teve um momento que a gente viu e falou, venceu o Flamengo de 2-1, teve um momento ali que jogou muito bem, e a gente fala, agora vai, aí enfrenta o líder, enfrenta outro time e acaba perdendo e ainda continua nessa oscilação e ainda por cima os rivais, o próprio Vitória, o Fluminense vinham vencendo, o que fazia com que mesmo quando o Corinthians vencia, ele não saía da zona de rebaixamento. Então dessa vez tá tudo embolado ali com 28 pontos com a vitória do Corinthians, o Corinthians ainda continua ali na zona de rebaixamento, na acho que é 17ª colocação, continua ali, todos com até eu acho que é 14ª, 15ª colocação ali, com 28 pontos, alguns com jogos a menos, podendo avançar, o próprio Cuiabá podendo saltar à frente do Corinthians, mas a gente consegue já ver um Corinthians mais encorpado, um Corinthians mais entrosado, e trouxe agora essas contratações, chegou o André Carrilho, chegou o Memphis Depay, para conseguir ali ajudar no protagonismo, responsabilidade, pressão e tudo mais, e eu acredito que o Corinthians sim possa sair desse momento desconfortável. Agora vai ter um clássico contra o São Paulo em frente. Esse clássico vai dizer muito sobre o que o Corinthians vai conseguir fazer no campeonato ou não. Se, por exemplo, o Corinthians perde, já pressiona um pouquinho mais, querendo ou não, no Brasileirão, embora estejam bem nas Copas, mas é um clássico onde tudo pode fazer diferença, pode como levantar a moral do Corinthians e fazer com que o Corinthians saia de vez e nunca mais retorne na zona de rebaixamento, como também pode fazer com que o São Paulo vença, eleve a moral do São Paulo e faça com que o Corinthians sofra uma pressãozinha, porque clássico a pressão, a cobrança é 2, 3, 4, 5 vezes maior do time, ainda mais da maneira como pode acontecer. Se ganha de goleada, é moral lá pra cima, se perde de goleada, é crise, começa tudo isso, ou se faz uma vitória difícil, uma vitória heróica, é moral, entendeu? Então eleva a moral da mesma forma como pode rebaixar os jogadores e a moral dos jogadores, mas eu acredito que o Corinthians tá dando um salto muito grande para conseguir sair dessa zona de rebaixamento, para conseguir finalmente engatar sequências boas de partidas mais sólidas, e já era a hora. Se demorasse mais um pouco, já começa a ficar tarde. Daqui a pouco faltam apenas 10 rodadas por fim do campeonato, aí 5 rodadas, e aí vai para aquele lá, pro Deus nos acuda, últimas rodadas, desespero, e aí já sabe, né? Tudo pode acontecer, a pressão, a torcida, a cobrança pode fazer com que muitos jogadores ali sintam, as pernas começam a tremer, tudo pode dar errado, e jogadores sem confiança errando os gols fáceis, e a cobrança, e ali a torcida, protestos, então tudo isso poderia acumular em mais um ano, mais uma vez um final de ano assim, preocupante pro Corinthians, coisa que eu já acho que não vai acontecer. Boa vitória do Corinthians, boa estreia do Memphis, o Corinthians joga bem, o Corinthians hoje tem um goleiro muito bom, que é o Hugo Souza, tem uma defesa muito bem postada, consegue tanto no jogo aéreo quanto desarmando por baixo, posicionamento está muito bem com o André Ramalho, o próprio esqueci o nome dele agora lá, o jogador, acho que é do Equador, o defensor do Equador, e ali o Félix Torres, e ali também tem no meio de campo o Breno Bidon, que está em fase de crescimento, passando ali até o Ranieri, fazendo com que o Ranieri perca a posição, jogando muito bem. Tem ali o Charles, que tá indo bem, e sem poupar elogios ao Garro, que ele que municia, e o Coronado quando entra tem entrado muito bem. Hoje deu uma linda assistência ali pro gol do Garro, e o Garro, querendo ou não, é a estrela desse time, é o melhor jogador e é aquele que tem feito a diferença. A gente vê que ele é poupado em alguns momentos da Copa do Brasil para exatamente jogar ali um jogo inteiro no Brasileirão, porque querendo ou não, o momento do Corinthians agora é foco total no Brasileirão, mesmo que agora já está encaminhado, consegue encaminhar ali a passagem para outros campeonatos. É mais importante sair desse momento de desconforto para que consiga se concentrar 100% nas Copas e quem sabe levantar um título, fazer com que o ano do Corinthians não seja só desespero, brigas internas, externas, questões externas, ainda mais de dívida e de falação disso, tudo mais para lá e para cá. Projeto para o Corinthians esse ano um crescimento agora nessa reta final de Brasileirão, e acredito que o Corinthians não caia.
E ao que tudo indica, é isso mesmo que o Corinthians pode tomar. Tudo vai depender também do clássico contra o São Paulo e dos próximos 2 jogos depois desse clássico. Se o Corinthians começar a se esbarrar de novo, aí sim, liga mais uma vez o alerta, um alerta maior, né? Ainda está ligado ali o alerta, mas querendo ou não, tira um pouco de pressão e a preocupação é menor. Se inscreve aí no canal, deixa o like, você concorda comigo ou não? Valeu!